Olá pessoal do 7º ano, aqui é a professora Ellen e esse é o nosso vídeo para a recuperação de história, né? Lembrando que a gente vai dar prosseguimento, né, no capítulo 9, né, o último capítulo do módulo 4, o último capítulo do nosso livro, e o conteúdo de revisão é o mesmo assunto da última avaliação, o capitalismo. É interessante que vocês lembrem e que vocês fixem na mente de vocês que o capitalismo ele é dividido em grandes fases. E essa revisão ela vai ser justamente para que vocês captem, né, entendam aí cada característica de cada fase do capitalismo. Primeiro, a gente precisa saber o que é o capitalismo, né? A gente sabe que o capitalismo é um sistema econômico que tem alguns pressupostos básicos. Ah, tia, eu não sei o que são esses pressupostos básicos. O que são? São características importantes para saber, né, o que é o capitalismo. Né? Qual é a base do capitalismo? Primeiro, é o direito à propriedade privada, né? O direito à propriedade privada e também um acúmulo de capital, né? O acúmulo de capital e a propriedade privada. O que isso quer dizer? Né? O que isso quer dizer? Por exemplo, tá aqui um dono de uma fábrica de papel, né? Ele é dono da propriedade. E aí, dentro da produção do papel, qual é o principal objetivo do dono da fábrica de papel? É justamente acumular capital, o quê? Agariar e render lucros. Esse dono da fábrica de papel, ele está diretamente inserido aí no sistema econômico chamado capitalismo. Mas o que é que esse dono da fábrica de papel é? Ele é o quê? O famoso capitalista, né? Vejam aí na página 312. Porque o capitalista é o indivíduo que possui a propriedade privada, né? Ele rende lucro e acumula o capital, né? Temos aí alguns exemplos, né, de indústrias, né, que se utilizam de recursos naturais, de máquinas, né? E aí esse capitalista ele pode contratar, né? Vamos aqui lá pro finalzinho. Esse capitalista ele pode o quê? Ele pode contratar alguém, né, para trabalhar com ele. E é justamente quando a gente fala sobre essa troca, né, essa troca da força de trabalho por um salário, né, que a gente vai pensar também um dos pontos negativos do capitalismo, que é justamente tem relação ao trabalho. Vejam aí essa charge. Os bens produzidos pelo trabalho pertencem aos trabalhadores que o produzem, né? E aqui em cima está o grande capitalista, né? Como aí um gerador de emprego e renda, né? E aqui embaixo, o capitalismo, os bens pertencem a quem não os produziu. Ou seja, é um contraste. É o contraste que a gente vê. Porque, por exemplo, na relação de trabalho, né, os capitalistas, ou seja, esse aqui que está aí se designando como gerador de emprego e renda, o que ele vai fazer? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é acumular mais lucros, né? E o que ele vai fazer para alcançar todos esses objetivos? Ele vai contratar quem? Ele vai procurar, né, contratar principalmente aí pessoas, né? Pessoas que não têm, né, meios de produção e vão se colocar aí, né, para trabalhar em troca de um salário, né? Que muitas das vezes esse salário
às vezes não dá nem para viver, né? E aí, tia, qual é o ponto negativo? O ponto negativo é que no capitalismo, o capital ele é dividido de forma, né? Dividido de forma injusta, né? Porque enquanto o capitalista ele obtém todo o dinheiro de toda a produção, né? Apenas uma pequena parte é repassada para aqueles que realmente o produziu, né? Aqui em cima a gente já vê, os bens produzidos pelo trabalho, eles pertencem aos trabalhadores que produziam, né? Só que no capitalismo não é assim, né? Porque no capitalismo, os bens pertencem a quem não os produziu, ou seja, os donos dos meios de produção, ou seja, os capitalistas, né? Então, vamos voltar aqui, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né, sobre o capitalismo. A gente já viu, né, os pressupostos básicos do capitalismo, já sabemos agora o que é o sistema capitalista e também sabemos quem é esse capitalista, né, quem é esse indivíduo aí que possui a propriedade. Temos aqui também um detalhe importante, né, a ser falado, que é sobre os pilares do capitalismo. Coloquei aqui para vocês que o capitalismo possui também um sistema de classes. Tia, eu não sei o que é um sistema de classes. Esse sistema de classes está envolvido como, gente? É justamente aquele contraste que eu falei para vocês, a partir daqueles que têm o capital e aqueles que não têm, né? Aqueles que são os capitalistas e aqueles que são os proletários, que são os trabalhadores. Ou seja, eu já estou dividindo aí a sociedade em algumas classes, né? Aqueles que têm os meios de produção e aqueles que trabalham com esses meios de produção. Ou seja, por que eu digo que é um sistema de classes? Porque com o capitalismo aumenta aí essa divisão entre aqueles que são ricos e aqueles que são pobres, né? E outro pilar aí do capitalismo é justamente a valorização da propriedade privada. Essas características são as características gerais do capitalismo, né? Só que a gente começa a entender que ao longo da nossa história, esse capitalismo ele vai passar por grandes fases, né? Tendo aí o seu início entre o século XV e o século XVI e se estendendo aí até o nosso século atual, que é o século XXI, né? O pontapé inicial do capitalismo vai ser o capitalismo comercial, né? Aí entre os séculos XV e XVI até o século XVIII, né? Que aí a gente dá o nome de capitalismo comercial. Já o capitalismo industrial, que já vai aí avançar principalmente a partir do século XVIII ao século XIX, onde a gente tem a característica principal aí da Revolução Industrial, onde a Inglaterra foi pioneira, é o capitalismo industrial. Já o capitalismo financeiro vai começar no século XIX e vai dar aí continuidade também no século XX, né? Adequando-se ao capitalismo monopolista, né? Temos o capitalismo financeiro e monopolista, que estão aí os dois interligados aí no período do século XIX ao século XX e também do século XX ao século XXI, tá? Vamos entender como está caracterizada aí cada fase. Vamos lá. Temos aqui um mapa, né, interessante para que a gente entenda cada fase. Temos aqui, primeiro de todos, é o capitalismo comercial. Tia, qual é as informações que eu preciso saber para me fazer uma boa prova e para me entender quais são aí as características do capitalismo comercial? Vamos lá. O capitalismo comercial, ele dá início aí no século XVI ao século XVIII. Sim, tia, mas e aí? E aí o que você vai focar é o seguinte. O capitalismo comercial,
também chamado de capitalismo mercantil, ele vai dar início em um momento da história característico. É o período das grandes navegações, né? É o período em que a gente já vai entrar aí na era moderna, né? Mas qual é essa era moderna, tia? É quando os países como Portugal, Espanha, né, estão aí realmente se formando, né, como estados e nação. É onde, né, esses estados e nação, eles vão a todo custo procurar acumular riquezas e vão colocar aí como estratégia básica para conseguir esses objetivos o mercantilismo. Eles vão se utilizar das grandes navegações, né? Das conquistas, entre aspas, da América, da África, da Ásia, né? Justamente para acumular essas riquezas, né? Que eram riquezas naturais, né? Por exemplo, era o pau-brasil, né? Era o que mais? Eram os metais preciosos, né? Que dão aí desenvolvimento à política do mercantilismo, né? O período em que a capacidade de acumulação de metais preciosos ela vai aí dar início a uma grande fase, né? E aí o que isso vai contribuir, né? Vai contribuir para que o capitalismo comercial ele seja desenvolvido, né? Porque o comércio ele vai ter um boom, né? O comércio de especiarias, né? Das mercadorias que eram aí trazidas das Américas, né? Por volta aí do século XVI, XVII e XVIII, né? O capitalismo comercial ele vai ser baseado nas trocas comerciais, né? Principalmente entre as grandes nações, como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, né? Temos aí o capitalismo industrial, que a gente sabe que ele vai se desenvolver aí já no século XVIII para o século XIX, né? E a grande marca do capitalismo industrial é o quê? É a indústria. Por quê? Porque através do século XVIII, né, o mundo passa por um grande impacto. Só que quando eu falo mundo, eu falo aí a Europa, principalmente a Inglaterra, que vai ser uma das pioneiras aí a dar início à Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial. Por quê? Com a Revolução Industrial, houve várias transformações, principalmente nas técnicas e também no modo de produzir. Enquanto lá no capitalismo comercial a gente via, né, os lucros sendo obtidos por essas grandes conquistas, né, por essas grandes conquistas, pelo acúmulo de riqueza através do acúmulo de metais preciosos, né? No capitalismo industrial, a gente vai ver que o que vai marcar é o processo de industrialização, né? As máquinas, elas vão facilitar aí a geração de lucro. Por quê? Porque com as máquinas, né? Com as máquinas, o lucro vai começar a ser obtido de forma mais rápida, né? A produção, ela vai ser de larga escala, ou seja, tudo vai ser produzido de forma mais rápida, né? E aí o que é que acontece? É dentro dessa fase também que a gente já vai começar a ver outro contraste, que a partir aí do meio de produção ser mais especializado, ser mais mecanizado, o que a gente vai também perceber? Que os capitalistas, ou seja, os donos das indústrias, eles começaram também a diminuir os salários dos proletários, dos trabalhadores. E isso gerou o quê? Grande pobreza e desigualdade. Eu sempre falo para vocês, o capitalismo ele tem as suas fases, né?
O capitalismo tem as suas fases, porém, tem alguns pontos positivos, porém, existem alguns pontos negativos. E aí, eu elenco a pobreza e a desigualdade social também, viu, gente? E aqui temos o capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro que já vai estar aí dentro do século XIX ao século XXI. A gente também pode chamar de capitalismo monopolista financeiro, né? Está aí em destaque o grande acúmulo de capital, né? A formação de grandes empresas, né? E o que mais que a gente pode destacar aí no capitalismo monopolista financeiro, né? O grande símbolo, né, desse sistema é a bolsa de valores. O que mais? A concentração de capitais, o protecionismo. O que mais? A união, né, de grandes mercados, né? A união de grandes mercados. O que mais? Vamos voltar aqui, continuar falando sobre o capitalismo monopolista financeiro. A gente também pode falar da união, né, de grandes indústrias, principalmente com os bancos, né, que vão aí formar grandes empresas que vão aí monopolizar a produção. Tia, eu não sei o que é monopolizar, né? Tornar unida, né? Eles vão entre si dominar aí a produção de determinados ramos industriais, né? Então, são empresas, né, que elas se unem, né, principalmente com a ajuda aí do capital bancário, né, formando aí uma gigantescas empresas, onde elas unidas vão dominar aí a produção de determinados produtos, né, nos ramos industriais. E é interessante saber também que dentro do capitalismo monopolista financeiro, a gente vai ver também algumas estratégias, né? Algumas estratégias dessa fase do capitalismo que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos lá, para focar aqui algumas informações do capitalismo comercial. Vocês estão vendo aqui, né? Nessa imagem que destaca o quê? Um porto, né? Onde nesse porto é destacado o quê? Eram as pessoas que retornavam das grandes viagens comerciais, que vinham da América, que vinham da África, né? Trazendo alguns produtos que iriam aí ser distribuídos na Europa, iam ser vendidos, né? Iam ser vendidos nos grandes comércios europeus, né? Que isso destaca aí o capitalismo comercial, que tem início aí entre o século XV e XVI até o século XVIII, chamado também de capitalismo mercantil, né? Ele se desenvolve aí nesse contexto da transição da Idade Média para a Idade Moderna, porque, como a gente já conversou sobre isso, né? O contexto da transição da Idade Média para a Idade Moderna está justamente em um ponto importante, que é o surgimento do comércio lá no fim da Idade Média, né? O comércio surge, né? E aí existe um novo modo de vida, né? Para a Europa, né? Porque a terra que antes era um dos únicos meios de produção, né? Ela vai passar agora a não ser mais o destaque, né? Mas sim os grandes centros comerciais, né? O comércio, ele também aí vai ser base aí também para grandes estratégicas adotadas pela França, pela Inglaterra, pela Espanha. Por quê? O comércio está diretamente relacionado às grandes navegações e ao mercantilismo. Então,
Essas estratégias adotadas por essas grandes nações supervalorizaram o comércio nesse período. Então, nesse período, qual seria o sistema econômico? Era o feudalismo? Não, não era mais o feudalismo. E sim agora o capitalismo comercial, né? Que a gente já viu aqui algumas das características, onde a gente poderia perceber a intervenção do Estado na economia, porque era o Estado que ditava as regras, né? Era o Estado que organizava aí as grandes navegações, né? A gente tinha o quê? O monopólio comercial. Então, era o Estado que comprava e vendia os produtos e só apenas ali para as nações amigas. A gente vai perceber também o pacto colonial, porque tá aqui Portugal, né? Portugal, como a metrópole, está ali a colônia americana, né? Vamos colocar aí a África, uma colônia, né? Como uma colônia. Então, havia relações comerciais entre a metrópole e a colônia. Então, era um pacto, né? Era uma troca onde a colônia ela se tornava aí, de certa forma, obrigada a comprar aí os produtos manufaturados de altos preços, né? Principalmente aí da sua metrópole, e em troca vender as matérias-primas, como os metais, né? Os recursos naturais, as especiarias, por preços muito baixos, né? No capitalismo comercial, a gente percebe também uma balança comercial favorável, onde a renda obtida com as exportações, ela deveria superar as despesas aí das importações. Temos o protecionismo, que é o quê? As elevadas taxas, né, cobradas aí a partir das importações. Então, são essas medidas também que vão caracterizar o capitalismo comercial, né? Falei para vocês que uma grande marca aí vai ser o surgimento do comércio, né? E os países pioneiros são esses aqui: Portugal, Espanha, Holanda e França, né? E as estratégias comerciais, como eu já comentei com vocês, são essas: o Estado interventor, pacto colonial, protecionismo, monopólio comercial, tá? Outra coisa, pessoal, se tiver na prova uma pergunta como essa, se eu perguntar para vocês qual eram as estratégias, né, de alguns países como Portugal e Espanha dentro do contexto do capitalismo comercial, eu quero que vocês expliquem, pessoal. Não adianta vocês citarem todos eles. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês alguns deles, porém, minutos atrás eu estava explicando para vocês o que era cada um deles. Entendeu? Então, se tiver uma questão como essa, coloque e explique, porque aí às vezes vocês colocam correto aí a sequência das estratégias, porém vocês não explicam. Aí o que é que eu posso fazer? Eu tenho que aí considerar como uma resposta incompleta, tá? Então vamos lá, continuar. A marca aí do capitalismo comercial é o mercantilismo e também o quê? O colonialismo, né? Que é a interação aí dos países da metrópole e os países das colônias, né? A gente viu que os pioneiros são Portugal, Espanha, Holanda e França, e Inglaterra também, né? Que juntas aí invadiram países da América, da Ásia e também da África, em busca principalmente do acúmulo de riquezas, né? Então, o capitalismo comercial ele vai ter início aí no século XVIII, né, com a conhecida Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial é um aí dos importantes acontecimentos na nossa história, a história moderna, que a gente começa a perceber que a economia ela vai tomando rumos diferentes, né?
a partir da Europa e se estendendo ao longo do tempo para todo o mundo, né? É a partir da Revolução Industrial que vai se consolidar aí no século XIX que o capitalismo industrial ele vai ser desenvolvido, né? Diferente do capitalismo comercial que a gente acabou de ver, ele visava, o capitalismo industrial, oferecer também investimentos em tecnologias que favorecesse o aumento da produção e o mercado consumidor. Então, no capitalismo industrial, a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que a grande marca vai ser o investimento em tecnologias que pudessem favorecer aí também o modo de produção, né? Porque eles visavam produzir e obter grandes lucros. Então, investindo em tecnologia, eles poderiam aí alcançar uma produção em larga escala. Eles poderiam também aumentar o seu mercado consumidor, né? Então, é dentro desse contexto que as indústrias elas vão aí aparecer como importantes, né, ferramentas para que entre o século XVIII e o século XIX a economia se transformasse, né? Os meios de produção também, porque agora os produtos eles eram o quê? Industrializados, né? A produtividade ela ia aumentar, porque agora com a utilização de máquinas, os produtos eles iriam ser produzidos em larga escala. Essas foram algumas das transformações que ocorreram com o capitalismo industrial, né? E é dentro desse contexto também que a gente vai ver um grande contraste da desigualdade social também que eu falei para vocês no início do nosso vídeo, tá? Então, agora, com o capitalismo monopolista financeiro, que dá início aí do século XIX até o século XXI, a gente vai aí falar um pouco sobre isso, né? Porque a partir do século XIX, a gente vai perceber que essas transformações tecnológicas, né, com os meios de produção, com a indústria, né, com toda essa mecanização, a gente vai perceber que a busca pelo capital aumentou, né? E aí, o que vai acontecer? Como foi grande esse acúmulo de capital, o que a gente pode perceber? Que alguns desses donos dos meios de produção, que eram conhecidos como burgueses, eles começaram a investir, né? A investir para formar grandes empresas, que essas empresas elas deveriam também ser, de certa forma, unidas, né? Que elas juntas pudessem controlar tanto a produção como o preço e a distribuição dos produtos, né? Visando principalmente o acúmulo de lucros, né? E aí essa estratégia aí vai se manter aí durante esses períodos, né? Tem início no século XX, né? De certa forma mais aprimorada, né? Essas ideias, que é a junção, né, do capitalismo monopolista financeiro, que é caracterizado principalmente entre a união da indústria e do capital bancário. Vejam na página 316, né? E o capitalismo monopolista financeiro, vocês vão perceber que para que eles alcancem, né, todos esses objetivos, que seria o alcance de lucros, o grande acúmulo de capital, eles vão se utilizar de algumas ferramentas. E essas estratégias comuns, né, que são as estratégias financeiras, visando aí o lucro, né, que era o alvo dos bancos, que era garantir a concentração de capital. Então, eles vão se utilizar, pessoal, de 3 estratégias, né, de 3 estratégias básicas,
que é justamente o cartel, o trust e o hold, né? Que a gente pode conversar sobre eles, né? Sobre eles nos vídeos passados. E a gente vai entender agora, através da resolução desse exercício, o que a gente falou até agora, né? Durante esses 30 minutos de vídeo, a gente vai tentar fixar através da resolução desse conteúdo a partir da atividade. Vamos lá. Sobre o capitalismo financeiro, podemos afirmar, né? Vamos lá. Vamos começar de cima para baixo, tá? A partir da letra D. Sistema econômico cubano, capitalista, Cuba. Não, pessoal, a gente não conversou sobre isso. Então, cancelem a letra D. A letra C. Atualmente é o sistema que comanda a economia global. As atividades econômicas mais importantes são a indústria e o comércio. Vamos ver. B. Os capitalistas são indivíduos que acumulam para si os lucros obtidos e de igual modo dividem entre todas as classes da sociedade. Vamos lembrar o que a gente conversou sobre esses capitalistas no início do vídeo. Letra A. Caracteriza-se como um sistema econômico adotado somente no Brasil? E aí? Vamos lá. É um sistema econômico cubano? Vamos aí desconsiderar a letra D. Os capitalistas são indivíduos que acumulam para si os lucros obtidos e de igual modo dividem entre todas as classes sociais. O que foi que a gente comentou no início do vídeo? Apesar de todos os pontos positivos do capitalismo, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber aí o contraste entre ricos e pobres. Ou seja, lá naquela charge eu mostrei para vocês a diferença entre aqueles que possuem os meios de produção e aqueles que produzem, né? Ou seja, no capitalismo, né? No capitalismo, os lucros eles não são divididos de forma justa, né? Por isso que a gente diz que um dos pontos negativos do capitalismo é a geração de pobreza e de desigualdade, né? Então, o que está errado aí? Os lucros obtidos não são divididos de igual modo entre todas as classes da sociedade, tá? Letra A. Caracteriza-se como um sistema econômico adotado somente no Brasil? Não, pessoal. É o sistema econômico que é adotado pela maioria dos países, sendo eles da América, da Ásia, né? Da África e também da Europa. Então, é um sistema econômico que não é apenas adotado no Brasil. Então, vamos ficar com qual letra? Vamos ficar com a letra C, que atualmente é um sistema econômico que comanda a economia global, né? E tem aí suas bases, né? Principalmente com as atividades da indústria e também do comércio, viu? Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Que responde sobre o capitalismo. Vamos lá. Assinale a alternativa que completa a ordem correta às lacunas do texto. No capitalismo existem duas grandes classes sociais. A, ou proprietários dos meios de produção, e o por não possuir os meios de produção, vende sua força de trabalho. Então, a gente vai dar qual nome? Quem é aí considerados proprietários? Qual foi o nome? É os trabalhadores, donos dos meios de produção? É o proletário? Ou é a burguesia? E quem é que vende sua força de trabalho? São os capitalistas? São a burguesia? Ou é os proletários? Então, o que responde aí essas lacunas, pessoal, é a letra A. Ou seja, temos a burguesia, os proprietários do meio de produção, e temos também os proletários, que por não possuir, né, os meios de produção, eles vendem sua força de trabalho. A expansão marítima está inserida. Letra E. No fim do mercantilismo? No princípio do sistema socialista? No início do feudalismo? No fim do escravismo moderno ou no contexto do início do capitalismo?
marítima, a gente não vai colocar o fim no mercantilismo. Com a expansão marítima, a gente vai ver o desenvolvimento dessa política do mercantilismo, né? Que a gente conversou, eu acredito que todo esse ano, sobre esse mercantilismo, né? Grandes navegações, né? O acúmulo aí de riquezas, principalmente metais preciosos, né? A expansão marítima está inserida no princípio do sistema socialista? Não, pessoal, não. Porque a gente vai ver com a alternativa correta agora, né, que é a letra A, ela está inserida sim, no contexto do início do capitalismo, né, que é o capitalismo comercial, viu? Então a alternativa correta é a letra A. Durante a fase do capitalismo comercial, a acumulação de capital e as crescentes exigências do mercado consumidor levaram os donos das oficinas manufatureiras a introduzir o quê? Inovações na forma de produzir as mercadorias. Qual é a palavra-chave? Inovações na forma de produzir mercadorias. Guarda. Essas inovações foram responsáveis pelo surgimento do que hoje conhecemos como indústria. Guarda isso aí também. Vamos ver o que a gente vai perceber na pergunta. Inovações na forma de produzir mercadorias e também a gente viu a palavra indústria. Vamos lá. O texto acima se refere ao surgimento de qual fase do capitalismo? É o capitalismo mecânico? É o capitalismo comercial? É o capitalismo industrial? Capitalismo consumidor ou capitalismo industrial? E aí? Gente, a alternativa correta é a letra E. Por quê? Eu acabei de dizer para vocês. A questão já deu tudo para a gente. Falou de inovações na forma de produzir as mercadorias e falou de indústria, né? A gente sabe que o capitalismo industrial vai se iniciar no século XVIII ou século XIX e a principal característica vai ser o quê? As inovações tecnológicas, né? Principalmente no modo de produzir, né? O investimento em tecnologias para produzir as mercadorias em larga escala, é a adoção da máquina a vapor, né? E também o surgimento aí das grandes indústrias, né? O que responde, então, é a letra E. E agora, temos uma imagem agora de alguns painéis de postos de combustível e a gente vai analisar aí a nossa próxima questão, né? Que a gente já sabe que vai falar aí sobre uma fase do capitalismo, né? Vejam aí, analisem a imagem. Pronto. Desde o final do século XIX, tornou-se um aspecto marcante no modo de produção capitalista a formação de grandes empresas. Quando a gente está falando de formação de grandes empresas, a gente agora não está falando de capitalismo comercial e nem de capitalismo industrial. A gente está falando agora do capitalismo monopolista financeiro, tá? Por que, tia, que a senhora está falando isso? Porque a gente está falando de formação de grandes empresas, tá? Então, grandes empresas capazes de controlar a maior parte ou mesmo todo o mercado de um ou mais produtos. A notícia acima, ou seja, com base nessa imagem, dessa tabelação de preços dos postos de combustível, expressa a seguinte prática presente em nossa realidade, associada à seguinte característica do atual momento econômico, ou seja, está inserida no que a gente falou sobre as estratégias financeiras, né? Então, aí tem alguma das estratégias, tem os holds, cartel, trustes, e a gente vai ver de que forma, né, essa tabelação nos postos de combustível estão inseridas em quais dessas estratégias. A gente está falando de o quê? A gente está falando de uma organização, né? E da tabelação de preços, né? Vamos lá, vamos analisar aqui. Essa característica a gente vê
no holding, que é protecionismo para os produtos de países emergentes? Não, a gente sabe que o holding, o quê? São grandes empresas que controlam menores, principalmente por meio da compra de ações, né? Então, essa tabelação, essa união entre esses postos tem a ver com isso? Vamos lá. Trust, a padronização mundial das leis de concorrência. Ou melhor, é uma fusão de várias empresas em que uma só ela pode controlar todas as fases de produção, distribuição e consumo? Vamos guardar. Letra B, cartel, controle de mercado em escala através do controle de preços do mercado? Vamos ver. E hold, a fusão de companhias do mesmo setor. Vamos analisar, né? Vamos analisar aí. Vejam aí. Analisem e vamos ver qual é a resposta correta. E aí, pessoal, lembrando aí que as características das estratégias financeiras estão aí na página 316, né? Cartel, trust e holding. E aí? A resposta, gente, que responde é justamente o quê? Letra B, cartel, controle do mercado em escala através do controle de preços do mercado. Lembrando que aí na página 316, o cartel é caracterizado por quê? Associação de empresas que atuam em um mesmo ramo da economia com o objetivo de evitar a concorrência por meio do controle de preços. E é o que a gente vai ver aqui, né? Essas tabelas, elas vão ser aí justamente organizadas, né, entre grandes empresários do ramo aí do ramo de postos de combustível, com o objetivo de evitar aí a concorrência. Então, eles juntos se reúnem e fazem aí, adotam essa estratégia financeira, tá? Então, a gente viu um pouco sobre o sistema capitalismo, o sistema capitalismo, resolvemos alguns exercícios e também comentamos aí grandes fatores sobre o capitalismo, principalmente que é um sistema que, apesar de grandes pontos positivos, possui aí um fator negativo, que é justamente a geração da pobreza, né, pessoal, e também o desenvolvimento de grandes desigualdades, tá? Então, esse vídeo vai ser um vídeo longo mesmo, tá? Porque a gente comentou bastante sobre cada fase do capitalismo, resolvemos algumas questões, tá? E eu espero que vocês tenham entendido, né? E no próximo vídeo eu posso estar resolvendo mais algumas questões com vocês e falando mais um